Olá, eu me chamo Paulo, sou acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicesumar Campus Ponta Grossa. A partir de agora apresento o artigo intitulado Cidades Compactas, do elemento morfológico mínimo, a construção do espaço urbano contemporâneo, com orientação da professora especialista Mariana Tafari Verrone. Bem, desde que o homem deixou de ser nômade e fixou-se em uma porção de território, passou ao processo de urbanização das cidades. Nesse sentido, a atualidade traz à tona o debate de intensificação do processo urbanizatório, projetando, até 2050, um aumento de mais de 2 bilhões de pessoas que viverão em centros urbanos. Nesse sentido, observa-se a justificada tentativa de buscar reestruturações dos modelos urbanos, encaminhando-se para um panorama de construção de cidades compactas. Portanto, esse trabalho tem como objetivo investigar a forma das cidades compactas e evidenciar que esta forma perpassa pelos conceitos de morfologia, urbanidade e ambiência na construção do espaço urbano contemporâneo. A investigação foi, então, dividida em duas partes. Inicialmente, uma revisão bibliográfica qualitativa acerca dos conceitos de morfologia, urbanidade e ambiência, e, posteriormente, um estudo de caso visando testificar esses conceitos em uma aplicação prática. Nesse sentido, podemos compreender que o planejamento do espaço urbano, quando perpassa pelas apreensões da morfologia, urbanidade e ambiência, delimita um pressuposto de leitura qualitativa do espaço, entendendo que a produção do espaço urbano contemporâneo não deve ser entendida apenas como quantitativa. Assim, observamos que a morfologia estuda a forma da cidade, e essa forma deve ser compreendida pelas dinâmicas de suas estruturações. Assim poderemos compreender como intervir e sobre o que intervir. Nesse sentido, também é importante atentar para a urbanidade do espaço urbano. A urbanidade diz respeito à manifestação dessa morfologia, como a morfologia se manifesta, e essa morfologia deve se manifestar com ambiência. A ambiência, por sua vez, pressupõe a significação da cidade por seus habitantes, ou seja, a apreensão qualitativa desses espaços, a apropriação que esses espaços causam nas pessoas. Lamas hierarquiza o espaço urbano através de um elenco de 10 elementos, em que o edifício é o elemento mínimo. Nesse sentido, o estudo de caso do Charles London figura como um elemento mínimo na construção do espaço urbano. Quando observamos a assimilação do solo dentro das características de Lamas, percebemos que Renzo Piano toma partido da ressignificação dos pináculos das igrejas para a apreensão do mapeamento sentimental do espaço urbano por meio do povo londrino. O edifício, que figura como elemento mínimo, atua como um articulador do espaço urbano, o que é inerente à condição de elemento mínimo, tendo em vista que buscava a regeneração daquele espaço que anteriormente estava degradado. Seguindo, o pensamento de estruturação se estende ao quarteirão, porque o projeto prevê a implantação do Shard Quarter, que é um quarteirão voltado a serviços abertos a toda a população que utiliza aquela região de Londres. Ainda a fachada tem mais do que forma, ela tem função, porque comunica as relações de ambiência do espaço, pela transparência dos painéis de vidro que integram a fachada. Em relação aos logradouros, podemos observar que a criação de espaços semipúblicos e públicos no interior do edifício reforçam a sensação de urbanidade do ambiente construído. Grandes aberturas, praças em toda a implantação, convidam a permeabilidade daqueles que transitam naquela região de Londres. A praça, mais propriamente dita, fica no térreo. Todo o térreo é configurado como uma praça, e esse térreo tem acesso às estações de metrô que permitem que os londrinos se deslocem. O edifício enquanto monumento é representado pelo próprio pináculo, que é a forma do edifício. A utilização da vegetação no edifício acontece por meio da criação de jardins suspensos, que são utilizados como antecâmaras dentro do próprio edifício. E por fim, o mobiliário urbano é configurado pela própria forma, pelo próprio edifício enquanto estruturante, tendo em vista que ele agrega todos esses elementos, principalmente os de mobilidade, e por si só constitui um grande equipamento ou um grande mobiliário urbano. Como conclusão, então, podemos
observar que a produção de cidades compactas deve sim perpassar pela composição dos elementos morfológicos e pelos conceitos de urbanidade e ambiência, produzindo um espaço urbano que se mostre comensurável em seus impactos. Referências. Agradeço ao Incesumar pelo espaço, à professora Mariana e a todos que assistiram a essa apresentação. Obrigado.